Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nas atividades 2 e 3, trabalhamos com geometria e medidas de grandeza. Recordamos o cálculo da área do retângulo, quadrado, triângulo, trapézio e paralelogramo. Também relembramos o cálculo do volume de alguns prismas. Vimos como esses cálculos nos auxiliam em várias situações do cotidiano. Por isso, é tão importante que saibamos fazê-los. A atividade 4 teve por objetivo finalizar o assunto sobre cálculo de área e volume, pelo menos durante o nosso estudo remoto. Quando voltarmos, teremos muito assunto ainda. Neste vídeo está a correção de todos os exercícios da atividade 4, mas comentaremos apenas os exercícios 1 e 3, pois são os mais complexos. Como sempre, não deixe de pausar o vídeo sempre que houver necessidade. Compare com as suas respostas e tire todas as suas dúvidas. Se ainda ficar com dúvida, deixe seu comentário no vídeo ou nas redes sociais da nossa escola. Um abraço e até a próxima semana. Questão número 1. Observe as figuras a seguir. Temos aí, pessoal, duas figuras, né? Do lado esquerdo, uma caixa de papelão com altura valendo 24 centímetros, o comprimento 5 centímetros, a largura 17 centímetros. Mais aí do lado direito dessa figura, uma caixa, a mesma caixa de papelão, mas agora planificada, ou seja, ela toda aberta. Quando ela fica toda aberta para a gente fica tendo aí esses 6 retângulos, né? Iguais 2 a 2, ainda com as medidas de 24, 17 e 5 centímetros para a gente, né? Lembrando que essa caixa de papelão, para a gente, ela tem o formato de um paralelepípedo. Sabendo-se que a caixa tem 17 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 24 centímetros de altura, o papelão necessário para montar essa embalagem terá 2.040 centímetros quadrados, 1.226 centímetros quadrados, 1.106 centímetros quadrados ou a letra D, 1.056 centímetros quadrados. Para estar resolvendo essa questão, vamos dar uma analisada numa situação que a gente precisa estar observando. Essa é a caixa de papelão toda planificada. O que a gente pode observar nessa caixa de papelão toda planificada que a gente colocou aí agora para vocês? Nós temos esses retângulos, o retângulo 1, que ele aparece duas vezes, né, para a gente. Seria como se fosse a parte de cima e a parte de baixo da caixa, né. Temos esse outro retângulo que também aparece duas vezes, né, o retângulo 2 no caso aí para a gente. Poderia estar representando duas das nossas laterais. E temos também o retângulo 3, que também aparece duas vezes nessa caixa de papelão que a gente tem. O que a gente vai precisar descobrir para estar resolvendo essa questão? A quantidade de papelão que a gente precisa nada mais é do que a área dos retângulos. A área do retângulo 1, a área do retângulo 2 e a área do retângulo 3. A área do retângulo 1, no caso, o retângulo 1 valendo 17 centímetros de base por 24 centímetros de altura. O retângulo 2 de 5 centímetros de base e 24 centímetros de altura. E o retângulo 3, 17 centímetros de base e 5 centímetros de altura. Como que a gente faz para calcular a área de um retângulo? Nós já vimos anteriormente, exercício que nós fizemos anteriormente. É pegar base e multiplicar pela altura. Nesse caso do retângulo 1, é fazer 17 vezes 24. Fazendo 17 vezes 24, nós obteremos como resposta 408 centímetros quadrados. A mesma coisa a gente vai estar fazendo no retângulo número 2. Fazer base vezes altura, ou seja, fazer 5 vezes 24. Teremos como resposta 120 centímetros quadrados. Já no retângulo 3, a gente também vai estar fazendo a mesma situação, base vezes altura. Só que agora a nossa base vale 17, a nossa altura vale 5. Fazendo 17 vezes 5, teríamos aí 85 centímetros quadrados. Lembrando que essas medidas referem a um retângulo, o retângulo 1, 2 e o 3. Mas a gente tinha
colocado anteriormente para vocês, que essa caixa planificada, os lados opostos eles são iguais, ou seja, são iguais 2 a 2. Então, a gente vai ter que fazer a área do retângulo 1, que deu 408 cm², a área do retângulo 2, que deu 120 cm², e a área do retângulo 3, que deu 85 cm². Mas como ficaria a área total para a gente? Se as áreas aparecem iguais 2 a 2, então é pegar cada medida que em cima está e multiplicar por quanto? Por 2. É pegar 2 vezes a área 1, 2 vezes a área 2, 2 vezes a área 3 e somar tudo. No caso, para a gente vai ficar 2 vezes 408, mais 2 vezes 120, mais 2 vezes 85. Para a gente vai estar ficando 816 mais 240 mais 170. Totalizando aí 1.226 cm² para a gente fazer toda essa caixa de papelão. É o que a gente precisaria de material. Ou seja, a nossa resposta então seria a letra B. Então seriam necessários 1.226 cm² de papelão para montar essa caixa. No caso, a resposta correta, letra B. Questão 3. João é dono de empresa de locação de container e observou que seus containers estavam precisando de uma reforma. Ele contratou uma pessoa para pintar toda a superfície externa dos containers. Os containers da empresa de João têm as seguintes dimensões. Temos aí, gente, a gravura representando um container semelhante ao que o João quer pintar, né? Um container medindo 6 metros de comprimento por 2,5 de largura e 3 metros de altura. Qual que é a superfície que o João vai estar pintando aí no caso para a gente, tá? E vamos para a pergunta da letra A dessa questão. Qual é a área da superfície a ser pintada? No caso, o nosso container, quando a gente abre ele todo, ele fica semelhante a essa figura toda planificada aí para a gente, né? A gente fica com o nosso container planificado, representando aí esses 6 retângulos. Esses 6 retângulos, nós temos o retângulo 1, que seriam esses outros dois lados, o retângulo 2, que também seriam esses outros dois lados, e o retângulo 3, que seriam esses outros dois lados. Mesma situação naquela questão número 1 que nós já fizemos anteriormente, tá bom? Como que a gente vai saber a área a ser pintada? A área a ser pintada nada mais é do que calcular a área dos retângulos que a gente tem aí. A área do retângulo 1, retângulo 2 e retângulo 3. O retângulo 1 de 2,5 por 3 metros, o retângulo 2 de 6 metros por 2,5 metros e o retângulo 3 de 6 metros por 3 metros. A área do retângulo 1 nós também deveríamos fazer base vezes altura, no caso 2,5 vezes 3, teríamos aí como resposta 7,5 metros quadrados, que é a área do retângulo 1. Do retângulo 2 também base vezes altura, no caso 6 vezes 2,5, teríamos como resposta 15 metros quadrados. E a área do retângulo 3 também base vezes altura, a gente teria 6 vezes 3, no caso aí 18 metros quadrados. Lembrando, pessoal, que a área desses retângulos que nós colocamos aí é somente de um retângulo do lado 1, um retângulo do lado 2 e um retângulo do lado 3. O que a gente tem que lembrar? Que a nossa figura, os lados aparecem iguais 2 a 2. Ou seja, a área do retângulo 1 para a gente, ela era 7,5. A área do retângulo 2, 15 metros quadrados. A área do retângulo 3, 18 metros quadrados. Como que a gente vai fazer a área total? A área total vai ser o que para a gente? 2 vezes a área 1, 2 vezes a área 2, 2 vezes a área 3.
A área total, então, vai ficar 2 vezes 7,5, mais 2 vezes 15, mais 2 vezes 18. Ficaria para a gente 15 mais 30 mais 36. A área total a ser pintada desse container, então, seria de 81 metros quadrados. É o que o João vai ter que pintar aí, né? Então, será necessário pintar uma superfície de 81 metros quadrados de todo o container. Essa seria a resolução da letra A. E a letra B? Após reformar seus containers, o número de locações de containers da empresa de João aumentou consideravelmente. Ou seja, ele pintou os containers, teve um atrativo maior, teve um aluguel maior. Um dos clientes da empresa deseja armazenar no container caixas conforme a figura abaixo. O cliente que vai contratar esse container quer colocar caixas como essa aí embaixo. Caixas também na forma de paralelepípedo, medindo 0,25 metros por 0,3 metros de altura e comprimento 0,5 metros. A pergunta para a gente é a seguinte: quantas caixas o cliente conseguirá armazenar no container? Como que a gente vai estar resolvendo essa questão? Vamos pegar o container do João. Esse é o container, medindo 6 por 2,5 por 3. Dentro desse container, o cliente quer colocar o quê? Caixas como essa. Mas vamos lembrar das medidas do container. Ele media de largura 2,5, altura 3 e comprimento 6. A caixa que o cliente quer colocar lá dentro tem de largura 0,25 metros, altura 0,3 metro e comprimento 0,5 metro. Olhando por assim, a gente já começa a ter uma ideia de o que a gente precisa fazer. Ver o volume. Como que a gente vai saber o volume do container? No caso, a gente tem que a largura vale 2,5, altura 3, comprimento 6. O volume das caixas, a gente sabe que a largura vale 0,25, altura 0,3 e o comprimento 0,5. Como que a gente faz o volume de um paralelepípedo? É fazer A vezes B vezes C. No caso, 2,5 vezes 3 vezes 6. Vamos ter como resposta um volume desse container, a capacidade dele é de 45 metros cúbicos. Já o volume das caixas seria também fazer A vezes B vezes C. Daria para a gente aí o que? 0,25 vezes 0,3 vezes 0,5, como resposta 0,0375 metros cúbicos. Mas quantas caixas que a gente consegue colocar dentro desse container? O total de caixas que a gente vai saber aí no caso é pegar o volume do container e dividir pelo volume da caixa. Ou seja, pegar os 45 metros cúbicos e dividir por 0,0375 metros cúbicos. No caso, a gente pode cortar o metro cúbico de cima com o metro cúbico de baixo. A gente vai descobrir que a nossa resposta daria 1.200. 1.200 o quê? O cliente vai conseguir colocar naquele container que o João reformou, pintou, 1.200 caixas igual aquela que nós vimos no desenho anteriormente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das resoluções aí. Fiquem em paz.